Você já pensou onde pode estar o sagrado hoje? Temos limites para nossa crença? Qual o Deus que surgiu no século XXI? Qual é o Deus do mundo líquido? Deus foi customizado? Fé pode combinar com razão? Existe a possibilidade de substituir a veneração ao sagrado pela veneração a personagens famosas? Isso é a fé. É a certeza que vai dar certo, mesmo quando todos dizem que não. O Deus customizado das redes sociais deixa de ser Deus. E que nós não encontramos a maneira de conviver com essas diferenças. Nós somos movidos não pela verdade, nós somos movidos pela ilusão. Seria a rede social uma nova forma de comunidade religiosa, onde você acredita estar servindo algo maior do que o seu próprio narciso? Afinal, isso é tudo? Fé, razão, fama e busca da transcendência no mundo líquido. Tema desta série, no Café Filosófico. Como a fé se manifesta em tempos de vida digital? Outros tempos declararam a morte de Deus e depositaram a fé na ciência. Hoje, a tecnologia cria um novo espaço para o sagrado. A fé do século XXI é professada, compartilhada e curtida nas redes sociais, à maneira de cada um. Foram só as nossas demonstrações religiosas que migraram para as redes sociais? Ou elas transformam a nossa forma de viver a fé? Meu ponto de partida é um livro com um título estranho, que causa um pouco de má impressão, apesar de ser uma expressão consagrada. O livro se chama A Monstruosidade de Cristo. É um texto do filósofo Zizek com o teólogo Milbank, da Inglaterra. Os dois, um ateu de formação marxista e um teólogo religioso. O pensador Creston Davis resumiu a posição de ambos na introdução do livro, dizendo, através de uma bela metáfora, Sábado Santo ou Domingo de Ressurreição. Sábado Santo, ou seja, após a morte de Jesus na sexta-feira e antes de sua ressurreição no domingo, é o momento do grande silêncio do sagrado. A imanência total, o vazio, a morte de Jesus como fato consumado, 11 apóstolos temerosos, fugindo de uma perseguição possível, silêncio total, a pedra do túmulo fechada, é o momento da noite da fé. Esse é Zizek. Domingo de Páscoa é o momento da explosão da Boa Nova, a vida venceu a morte, a fé cristã pode seguir e, como diz o apóstolo Paulo, tudo seria inútil e vazio se Jesus não tivesse ressuscitado. O filósofo ateu Zizek para no Sábado Santo. O teólogo religioso continua a partir do domingo. É uma questão de dia. Voltemos ao título. O que seria essa expressão estranhíssima, monstruosidade de Cristo? A expressão assustadora, inclusive. Trata-se de um conceito hegeliano. Diz respeito ao escândalo da encarnação. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, prólogo do Evangelho de João. Contém uma revolução teológica inédita na história das religiões. Os deuses gregos assumiam a forma humana. Eram deuses em corpos de homens. A encarnação de Jesus é Deus se tornando humano e não apenas assumindo a forma humana. Porque Zeus aparecia em formas humanas e outras formas, mas continuava sendo Zeus. Jesus assume a forma humana. E Chesterton, um escritor profundamente cristão, narra o argumento do padre Brown, que descreve como todas as coisas são o que são. Esse copo com água é o que é. Uma árvore é o que é. O mar é o mar, a rocha é a rocha. Nada é além de si. Mas ele se fez carne, elimina toda a lógica. 4 palavras que Zizek trata a todo instante. Ele se fez carne. Não há lógica. O milagre da encarnação é o grande milagre da existência. Quando as pessoas imaginam toda a sorte de significados mais profundos para Deus, porque temem 4 palavras, ele se fez homem, o que realmente as amedronta é o fato de que, com isso, perdemos o Deus transcendental que garante o significado do universo. O Deus como mestre oculto que manipula os fios. Em vez disso, temos um Deus que abandona essa posição transcendente
e se atira em sua própria criação, envolvendo-se nela totalmente até morrer. De modo que nós, seres humanos, perdemos o poder superior que nos observa e somos deixados apenas com o terrível fardo da liberdade e da responsabilidade pelo destino da criação divina. E, desse modo, do próprio Deus. Deus totalmente transcendente, além de qualquer compreensão. Deus que não pode ser descrito, que tem 72 atributos, mas não pode ser chamado nem pelo nome. Deus totalmente distante, absolutamente fora do sistema, se torna um bebê, passa fome, passa frio e passa sede. Esse é o mistério da encarnação. Porque em filosofia e em teologia, Deus é o grande outro, com letra maiúscula, como Lacan usou várias vezes. A grande alteridade, o radicalmente diferente, inclusive radical da própria diferença. Vamos falar, para entender isso, da chamada teologia da negação, também chamada de apofática, compartilhada pela maioria dos místicos. Quando um ateu diz Deus não é, Deus não existe, um místico apofático, ou seja, da negação, diz você tem razão, porque Deus não é e não existe, porque ser e existir é próprio dos seres. Ele não é o mais poderoso dos seres, ele está além da ideia de poder. Ele está além de toda a compreensão. Deus não é amoroso, porque ele é maior do que o amor. Ele está distante da esperança, está distante da caridade, mas pode suscitar esses sentimentos. O ateu e o místico esbarram no mesmo ponto. O místico sente Deus sem conseguir defini-lo. O ateu não sente. O místico pensa que Deus não é, porém tudo ao seu redor se inunda da presença divina. O místico pode dizer que Deus não existe. Apenas o universo e a natureza existem. Apenas eu existo. Deus está fora de tudo. É curioso entender que para uma pessoa verdadeiramente religiosa, só é possível a percepção de Deus, não sua definição, não sua limitação, não sua representação. Vamos voltar então ao debate Zizek-Milbank. Chesterton, citado por ambos, comenta que a paixão de Jesus traz a experiência real da dor, inclusive a experiência da dúvida, em dois momentos, conhecido daqueles que têm intimidade com a Escritura, no horto e na cruz. No horto pedindo que se afaste o cálice, e na cruz dizendo em aramaico, Pai, Pai, por que me abandonastes? Busco então no apóstolo Paulo, em Filipenses 2,7. É o conceito de kenosis, K-E-N-O-S-I-S. Kenosis. Cristo esvaziou-se, kenosis, em grego, tomando a forma de servo, expressão de Paulo, feito semelhante aos homens. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, e morte de cruz. É Paulo que diz, Cristo esvaziou-se, para que pudesse surgir Jesus. Cristo esvaziou-se da divindade, tornou-se verdadeiramente homem, abrindo mão da divindade, a kenosis absoluta. Isso nunca tinha acontecido em nenhuma outra religião, não houve em nenhuma após isso. O cristão também deveria praticar, segundo o apóstolo, a sua kenosis. Esvaziar-se do meu ser egoísta, limitado, medroso, avarento, cheio de luxúria, e esvaziar-me dessa humanidade e ser preenchido por Deus. Essa é a kenosis humana. Dizem todos os teólogos medievais. Quando eu não for, Cristo será. Quando eu deixar de ser, Cristo será. Já não há a mim, apenas Cristo vivo em mim. Essa é a ideia de Paulo e de toda a teologia medieval. É curioso comparar uma dupla kenosis, Jó e Jesus. O livro de Jó é um dos mais antigos do Antigo Testamento.
Ambos, Jó e Jesus, sofreram, experimentaram o abandono. Ambos começaram muito conformados e cheios de certezas e, de repente, ambos pediram um amparo divino. Ou seja, Jó, que é famoso pela paciência, mas quem já leu esse texto sabe que em determinado momento Jó pede arrego. 3 amigos, a esposa, uma doença de pele, a perda de 10 filhos e de todos os bens abala um pouco a experiência humana. Depois de ter dito várias vezes, Deus dá e Deus tira, bendito seja o nome do Senhor, Jó começa a duvidar. E é preciso que o próprio Deus apareça a ele, que seja introduzido um 4º amigo que vai explicar exatamente que o plano de Deus não é acessível a ele. Jó é o humano que precisa sofrer para se preencher de Deus ao final. Jó é o humano a quem Deus permite que o diabo, o divisor, o tentador, que na tradição judaica não é inimigo de Deus, mas uma contraprova do plano divino, o demônio vai tentá-lo, atingindo seu corpo, seus bens e sua família. Ao se tornar radicalmente sofredor, Jó passa pela quenosis e se torna radicalmente religioso. E tem tudo restaurado. Jó se esvaziando da humanidade para atingir Deus. Jesus é o Deus que se esvazia da divindade para atingir o humano e depois se reintegrar a Deus, trazendo a humanidade plena ao centro da Trindade. Dupla quenosis do sofrimento, da experiência de transformação. A encarnação, segundo Hegel, tem um traço de monstruoso, não por ser feio, disforme ou assustador, mas por quebrar toda a ordem anterior das religiões e por trazer Deus em quenosis humana. Diz Zizek, é por isso que a diferença entre substância e sujeito tem de se refletir ou ser inscrita na própria subjetividade como a lacuna irredutível que separa os sujeitos humanos de Cristo, o sujeito monstruoso mais que humano. Diferente do herói grego como Ulisses, que é um indivíduo exemplar que leva suas características acidentais a um caso paradigmático, ou seja, é um indivíduo exemplar. Diferente do herói grego paradigmático, na lógica da encarnação cristã, a essência universal corporifica-se em um indivíduo acidental. Diferente do grego que universaliza seu ser, Jesus é aquele que individualiza o universal. No próximo bloco. Esse Deus não tem nenhuma relação com a divindade. Tem relação com a minha carência, com o meu desejo, com o meu sonho de onipotência. A vida digital nos deu a possibilidade de nos recriarmos através dos nossos perfis, essa versão que construímos de nós mesmos. E parece que também aprendemos a fazer a mesma coisa com Deus. Hoje, criamos divindades personalizadas, que cabem direitinho na medida da nossa crença. Não é mais Deus quem cria o homem. Somos nós quem criamos Deus, a imagem e semelhança de cada um de nós. A era do posto, logo acredito, nos fez homens de pouca fé? Ou seria um tempo de múltiplas fés? O século XX teve certa resistência a Hegel, que parece pertencer a uma linhagem dos profetas da filosofia, que ainda buscavam a verdade. Após a chamada virada linguística, o discurso se tornou parte importante da busca filosófica, das pesquisas da área de humanas em geral. A virada linguística exaltou discurso como fonte, que são, claro, riquíssimos para a compreensão das sociedades. Discursos instituem realidades, como proclamou o filósofo Michel de Foucault. Porém, especialmente entre pós-estruturalistas, por vezes, parece que não existe nada além do discurso. Nenhuma realidade que não seja discursiva. Fica mais difícil ainda falar de verdades como algo que possa existir além dos discursos. Grande parte dessa filosofia pós-estruturalista, grande parte da nossa cultura pós-estruturalista passou a considerar que o discurso é uma camada como uma cebola, em que eu vou tirando um discurso, outro discurso, mais um discurso, e no final não há nada a não ser discursos. Hegel não pensava apenas em discursos, pensava que poderia haver uma verdade.
E essa é parte da busca hegeliana. As religiões de hoje vão bem. Elas têm força política, potência econômica e presença midiática maior do que há 50 anos. Há 50 anos eu poderia duvidar, em 1968, no apogeu da influência da contracultura, no apogeu dos choques da Rua Maria Antônia, no apogeu do movimento hippie da Guerra do Vietnã, que as religiões estavam ultrapassadas. Anunciava-se de novo o que se anuncia de tempos em tempos, a morte de Deus, que é um tema famoso no século XIX e XX. O grande fenômeno de hoje não é o esvaziamento das religiões, que vão bem, obrigado. Não é o fenômeno da morte de Deus que foi superada. O grande fenômeno atual é a customização da fé. Se eu disse que parte da filosofia abandonou a ideia de uma verdade fora do discurso, parte dos religiosos abandonou a existência de um Deus fora da sua própria biografia. O que significa isso? Ao invés do esvaziamento humano para o preenchimento da plenitude divina, vou dialogar aqui naturalmente com o cristianismo por ser dominante no Brasil, há um esforço da minha subjetividade me preencher, dos meus desejos, da minha consciência. Como funciona essa antikenosis? Se eu quero prosperidade, Deus também quer. Se eu quero que meus inimigos pereçam, Deus abençoa. Deus sempre quer o que eu quero. Deus nunca me contraria. Nunca pensa diferente de mim. Nunca realiza o terceiro dos 7 pedidos encontrados no Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Sempre realiza, eu apoio a tua vontade, fiel, assim na terra como no céu. Essa categoria de Deus mereceria o título de amigo imaginário. Ou seja, ao invés de eu pensar no radicalmente outro, no radicalmente oposto a tudo que existe, eu vou pensar no radicalmente eu, a antikenosis. Não estou assumindo o papel dos profetas do Antigo Testamento ou dos moralistas cristãos, especialmente da Idade Moderna. Aponto a incoerência entre o plano divino e o humano, entre o texto sagrado e a minha biografia, ou, como quer Agostinho, entre a cidade de Deus e a cidade dos homens. O que eu indico é bem mais grave e é típico de um mundo líquido, de uma fé líquida, de uma religiosidade contemporânea. A história da revelação judaico-cristã, todos sabemos, é a história da falha humana. Do pecado de Adão ao de Davi. Errar nos faz humanos, errar nos faz históricos. A Bíblia é o relato dos erros humanos em busca da verdade divina. Mas a nossa percepção de um Deus, de tal forma adaptado a mim, customizado, de um Deus antikenosis, que temos que pensar se isso se trata de uma fé ou de uma adoração do próprio Narciso. Se trata de uma fé ou de vaidade tornada a Deus. A customização de hoje, ela afastou a noção de erro pelo efeito da kenosis humana. Publico com a mesma tranquilidade uma mensagem com mãos em prece, um trecho de um salmo, preferencialmente o 23, o Senhor é meu pastor, um versículo edificante da Bíblia, conhecereis a verdade vos libertará, João 8,32, e logo abaixo, um insulto violento aos meus adversários políticos. O meu Deus está ao meu lado, e eu sou o profeta dele. Eu falo em nome dele. E tudo o que eu disser vem do bem, do bom, e os outros são o erro. Formal e retoricamente, muitos dizem, sim, somos todos pecadores, mas vivem com intensidade esse preceito paulino, que é uma das origens da reforma luterana. Minha fé me salvou. E fazem uma nova interpretação do princípio que só a fé salva. Se minha fé já me salvou, eu estou salvo, posso fazer o que eu quiser, inclusive pregar o ódio nas redes sociais. É a extrema customização que une significado e significante da minha vida dentro do cristianismo. O espaço da dor, a dimensão trágica da existência, o eterno fracasso humano são redimensionados para um imenso eu superior que eu tendo a chamar de Deus. Que esse tipo de fiel chama da sua divindade.
e que eu chamo apenas de espelho melhorado de si. Ou seja, esse Deus não tem nenhuma relação com a divindade. Tem relação com a minha carência, com o meu desejo, com o meu sonho de onipotência. O Deus customizado tem um preço a pagar para existir. O Deus customizado das redes sociais deixa de ser Deus e a experiência do sagrado se dissolve nas práticas sociais. Minha prece é a publicação, é o post. Minha fé é uma mensagem. A resposta à oração são os likes. E o meu narciso está preservado do contraditório, porque eu falo em nome de Deus e assim o comprova a minha fanpage, o meu Face, meu Twitter e o meu Instagram. Tudo que eu publico proclama a crença na família, nos bons valores, na divindade, e que eu diariamente agradeço a Deus que me dá tudo isso. E naturalmente vou adaptando essa ideia da religiosidade à minha prática. Como é possível, eu pergunto, alguém gravar vídeo cheio de ódio, alguém gravar vídeo incitando ao ódio, falando da necessidade de destruir a dignidade humana, de incitar a violência e ao mesmo tempo posar de defensor dos preceitos evangélicos? Molière, o autor francês do século XVII, criou a personagem Tartufo, o santarrão cheio de mentiras e maldades, que à maneira dos fariseus possui somente aparência religiosa, mas está destituído de qualquer quenoses do divino em si. Acontece com os falsos devotos o que se dá com os falsos bravos. Como não se vê aonde a honra os leva, os bravos verdadeiros não são os que fazem muito barulho. Nem os devotos bons e verdadeiros, cujas pegadas devem ser seguidas, são os que fazem tanto alarde. Você não fará qualquer distinção entre a hipocrisia e a devoção? Você trata ambas com a mesma linguagem, empresta as mesmas honras à máscara e ao rosto, iguala o artifício à sinceridade, confunde a aparência com a verdade, estima a sombra tanto quanto a pessoa e o dinheiro falso tanto quanto o verdadeiro? Estranha é a maioria dos homens. Nunca são vistos em sua justa natureza. Só que Tartufo, na peça de Molière, sabe que é cínico. Ele sabe que é um sepulcro caiado de branco. Ele sabe que é um fariseu. E ele manipula isso para dominar as pessoas. Será que todos os tartufos das redes sociais sabem que são falsos? Será que têm consciência que estão dizendo o que os outros querem ouvir e não sobre suas falhas? Sabe que o ódio e a violência são condenados de forma explícita e direta no Sermão da Montanha, núcleo duro do cristianismo. Que Jesus recriminou o impulso de Pedro, que ao cortar a orelha do soldado romano, Cristo restaurou essa orelha e anuncia ao apóstolo: aquele que usar a espada será punido pela espada. Aquele que empunhar a arma será castigado pela arma. Eu não vim trazer a espada, eu vim trazer a paz. Pela natureza da encarnação de Jesus e de sua morte sob tortura, todo e qualquer cristão nasce com a obrigação de ser inimigo da tortura e da violência. Porque, afinal, Jesus foi torturado e condenado à morte, de forma injusta. Todo corpo humano faz parte do corpo de Cristo. Princípio teológico comungado por quase todas as expressões cristãs. Logo, qualquer tortura em um ser humano, independente da ação que ele tenha cometido, independente da sua orientação ideológica, é uma tortura no corpo de Cristo, que revive a cena daquele homem atado a uma coluna sendo chicoteado, coroado de espinhos e levando tabefes e cusparadas dos soldados. A tortura é oposta ao cristianismo, mas, óbvio, foi cara a muitos momentos das instituições que se dizem cristãs e a muitos que hoje se consideram cristãos. Elogiar a tortura é o gesto mais poderoso para dizer que eu sou inimigo de Cristo, inimigo da fé. No próximo bloco. São os homens que batiam no peito e se inflamavam de orgulho por serem justos e honestos e normais que Jesus condenou mais ativamente.
Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, disse Jesus na passagem bíblica em que uma mulher adúltera estava prestes a ser condenada e punida. Hoje, as redes sociais viraram as novas praças de julgamento. Cotidianamente assistimos a vereditos e linchamentos. Porque muitas vezes, muitos de nós se sentem no direito de se autoproclamar homem de bem e atirar pedras. Há pessoas de bem, de fato, mas eu vou usar essa expressão no sentido usual das redes sociais. Os homens de bem proclamam que os direitos humanos são para os humanos direitos. Frase contraditória, que eu ouvi várias vezes. Chamamos em filosofia isso oxímoro, contradição em termos. Ou seja, se são direitos humanos, pertencem a todos os humanos. Nós temos que pensar que esses achismos, esses truísmos, que entram em conflito aberto com a vida de Jesus, que afinal, se alguém se deu ao trabalho de ler os 4 evangelhos, a frase é absurda. Jesus escolheu preferencialmente pecadores, desviados da sociedade, e fugiu dos doutores da lei e dos homens de bem da sua época. Jesus procurou as pessoas excluídas, os publicanos, as prostitutas, a adúltera, e disse que viera para eles e não para os que não precisavam de salvação. O cristão é definido pela palavra misericórdia, pela compaixão, pelo perdão 70 vezes 7, símbolo hebraico do infinito. E é o mesmo quando é necessário interromper a ação de alguém violento, pois cabe a um cristão interromper a violência de alguém, impedir um crime, deve fazer por amor, por vontade de ajudar, por ser diferente do criminoso que ele condena, porque se ele agir como criminoso, ele passa igualmente a ser esse criminoso. Odiar o pecado e amar o pecador. Fórmula medieval complexa e muito interessante. Eu odeio que você seja um ladrão, porque roubar é errado, fere aos princípios básicos da sociabilidade. Eu odeio que você roube e vou fazer de tudo dentro da lei e dos direitos para que você pare de roubar, porque é errado roubar. Porém, eu não te odeio, porque você é um ser humano. Preceito medieval que foge à nossa ideia de bandido bom é bandido morto. Porque bandido bom é bandido morto é uma frase do paganismo. É uma frase daqueles que não conheceram a Jesus. É frase de um romano sem batismo. De alguém que jamais teve contato com o evangelho e desenvolvia a ideia de que a justiça é a punição e a eliminação de quem eu considero desviante. O curioso não é a incoerência natural de todos nós, de mim, de qualquer pessoa, mas é afirmar a violência em nome de Jesus. Isso é o mais extraordinário. Ou seja, eu uso o evangelho e uso a vida de Jesus, a quem eu digo seguir, para defender a violência, a tortura, a pena de morte e a destruição das pessoas. Adapto Deus ao meu universo moral. E aí o Deus customizado tem seu aspecto mais trágico. Faço Jesus defender a pena de morte, sendo que ele sofreu a pena de morte. Defendo a tortura em nome do bem, quando o supremo bem foi torturado. E excluo pessoas que não mereceriam a misericórdia ou a compaixão em nome do Deus da misericórdia e da compaixão. Poderia ser chamado isto de um neopaganismo. Deuses humanos que protegem minha cidade da guerra. Suprema imagem da total kenosis de Cristo é a cena que nós chamamos pela expressão latina et homo, eis o homem. Pilatos leva o condenado ao público, eis o homem, et homo. Dezenas de quadros foram pintados com essa cena. Jesus que fora castigado pelo chicote por ser um subversivo para o Império Romano e um pecador que fugia às leis do judaísmo. Condenado por ser subversivo, com manto de rei para ironizar, uma cana em lugar de um cetro, coroa de espinhos, levado à multidão furiosa que queria executá-lo e linchá-lo. E ao ser consultado, no primeiro plebiscito narrado do Novo Testamento, preferiu Barrabás a Jesus. Começa assim a história da paixão. Os homens de bem que ali estavam, oficiais fariseus, saduceus,
Os doutores da lei que frequentavam o templo diariamente batiam no peito e diziam: Senhor, Senhor, Adonai, Adonai. Esses homens condenaram à morte como a um criminoso. Horas depois, Jesus daria mais uma lição, fazendo a primeira canonização da história, dizendo ao bom ladrão: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não disse sequer isso a sua mãe ou ao apóstolo João, mas de novo preferiu um ladrão. De novo preferiu um ladrão crucificado ao seu lado, porque se arrependera, porque voltar atrás, porque tomou a misericórdia e o arrependimento. Os apóstolos entenderam, depois de muito custo, a mensagem. Um cristão não julga, não faz acepção de pessoas, não condena outro ser humano, porque esse é um atributo exclusivo do divino, nunca de um ser humano. Quem te instituiu o juiz do teu irmão? Eu tenho que perdoar as ofensas, porque é a condição para que Deus me perdoe. Tomemos um exemplo do Atos dos Apóstolos. O apóstolo Filipe batiza um eunuco. Imagina o apóstolo Filipe no século 21 em redes sociais, dizendo ao eunuco como um homem de bem transformado: você não pode ser batizado porque só existem homens e mulheres, você é um anormal, você tem disforia de gênero, você teve uma automutilação, você é um monstro e você vai destruir a família. É uma regra incompreensível, mas parece que é assim. Meu casamento acabou, não posso mais criar os meus filhos porque existe disforia de gênero. A opção de um cristão de Filipe, que felizmente aprendeu o cristianismo de Jesus e não das redes sociais, é: eu vim para que todos tenham vida, e todos tenham vida em abundância. Todos, caso alguém não domine o conteúdo dessa expressão, significa todos. Todo significa todo e qualquer ser humano. Todo significa que todas as pessoas, com as suas infinitas variedades de gênero, de identidade sexual, de orientação política, que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Tudo mostra em Jesus permanentemente, ao longo dos 4 evangelhos, a predileção pelos excluídos. Quem é o que olha para o outro? Não é o judeu, o povo eleito, não é o povo do livro, não é o povo a quem Deus revelou, mas Jesus diz: é o samaritano, aquele que não tem identidade judaica. Aquele que olha para o outro, esse entendeu o reino de Deus, não aquele que frequenta o templo, diríamos hoje, a igreja. São os homens que batiam no peito e se inflamavam de orgulho por serem justos e honestos e normais, que Jesus condenou mais ativamente. Logo, não precisa ser um teólogo ou um tradutor de grego bíblico, não precisa ser um profundo estudioso, porque o texto do Evangelho se abre à compreensão também do simples, para entender que não é possível ser cristão e ser racista. Não é possível ser misógino e ser cristão. Não é possível manifestar preconceito com mulheres, com negros ou com gays e continuar se intitulando cristão. Não é possível cultivar o preconceito e dizer que é em nome de Deus. Não é possível pregar o ódio e se considerar cristão. Mas é plenamente possível ser pecador e ser cristão. É plenamente possível ser pecador e arrepender-se, ser perfectível e não perfeito, ser solidário com o imigrante, o excluído, os que habitam as margens da humanidade e tentam superar seus próprios defeitos. E os doutores da lei? E os que batem no peito por serem corretos e justos e seguem todas as regras? Estes serão precedidos pelas prostitutas no reino dos céus. Profecia de Jesus. Exatamente aquele homem de bem que vira o rosto na cidade para as prostitutas ficará atrás delas. Conclusão da parábola do filho pródigo extraordinário no Evangelho de Lucas. Não foi o filho que ficou em casa cumprindo as normas. Não foi o filho de bem que manifestou inveja ao final. Não foi o que frequentava a casa do pai e era honesto e trabalhador. Foi o pecador que retornou que causou a festa. O filho dito bom é ressentido, amargo na virtude, voltado a um sentimento de fazer o bem apenas para agradar e não porque é bom, apenas para mostrar e apenas para publicar. Hoje fui à missa, kkkk. Esse é o filho que ficou. O filho pródigo, o pecador que gastou os bens do pai, teve festa
o filho de bem, uma recriminação. Se eu fosse religioso, e eu não sou, como é sabido, se eu achasse que existe o demônio, e eu não acho, e se houve algum, fugiu, temeroso da concorrência humana. Se eu fosse religioso, eu haveria uma lógica a desenvolver. Quem seria o ser que eu, demônio, procuraria para abalar os alicerces da Boa Nova? Quem eu procuraria para destruir a obra de Deus? O dano do corrupto é imenso. A falha moral de um pedófilo é gigantesca e uma ofensa profunda à divindade. Mas esses pecadores causam a exaltação da virtude. Diante de um ser maldoso a ponto de prejudicar uma criança, as pessoas de bem se horrorizam. No fundo, esse pecador terrível, e continua sendo terrível, reforça a virtude nas pessoas, exatamente com o seu erro. Não seria ele que eu procuraria. Eu procuraria o homem de bem, o fariseu batizado. Porque os pecadores declarados provocam reações morais e desejo de virtude ao mostrarem seus caráteres hediondos. O homem de bem, que proclama em nome de Deus, que é eleito e amado pelo Criador, é esse que destrói a mensagem cristã. Se existe um demônio inimigo do plano divino, ele estaria ao lado daquele que em nome de Jesus fica rico, em nome de Jesus incita o ódio, e em nome de Jesus defende a tortura. Este é o verdadeiro filho do demônio, é o verdadeiro mal. É esse que destrói a obra de Deus e não o pecador. No próximo bloco. O ódio é um erro infantil e vaidoso. O ódio fala do primeiro pecado capital, a vaidade. A fé é baseada na culpa. As religiões ocidentais, monoteístas, têm insistido muito na culpa. Outras expressões, que não são exatamente uma religião, mas dialogam com religião, como o budismo, não participam dessa ideia. Nem todas as religiões do mundo participam da ideia de culpa, mas certamente a nossa tradição ocidental é baseada na culpa. A culpa é um grande instrumento de controle. Se você é culpado, é pecador abominável sempre, e se você não sabe se vai atingir a Deus no final da vida, eu tenho o caminho, e aliás eu tenho o pedágio deste caminho. A culpa é um grande domesticador de pessoas. Ela é utilizada em família e nas religiões. Ela é um grande domesticador. Mas o que eu temo nas religiões, porque hoje eu acho que eu sinto até falta de um pouco de culpa das pessoas, o que eu temo nas religiões é o contrário. É quando as religiões legalizam o que devia causar culpa. Tornam um ato de heroísmo e de virtude o que deveria ser de vergonha e de culpa. O principal defeito de uma religião que perde seu sentido original é que ela elimina a culpa e faz com que você possa agir em nome de Deus para disfarçar seu interesse material ou seu interesse pessoal. Isto talvez seja o mais grave. É a eliminação da culpa provocada por alguns religiosos e por alguns discursos religiosos que torna esse tipo de religioso problemático sem generalizar. Porque perseguir, matar e fazer discurso de ódio em nome de Deus é a suprema elaboração do mal. Porque eu torno o ódio uma virtude, a exclusão um mérito, e torno o combate ao outro um dever ditado por Deus. Um Deus, naturalmente, que não tem nada a ver com isso. A pergunta sempre deve ser: isso é o que eu quero ou o que Deus quer, que é o princípio da kenosis? E se é o que o Evangelho fala ou o que eu desejo? Isso é o que Jesus faria ou o que eu quero fazer dentro da minha biografia e dos meus limites? Essa é a kenosis humana do preenchimento do divino. Talvez o grande mérito das religiões esteja no campo da esperança, da ideia de caridade, da ideia de auxílio ao outro. Seu grande demérito é ter sido um canal controlador de todas as minhas frustrações, que em nome de Deus se tornam objeto destrutivo.
são as pessoas que eu mais temo. Como Jesus diria, aquelas que dizem Senhor, Senhor. Essas eu temo muito mais do que aquelas que dizem que não acreditam em nada. Porque o defeito do virtuoso autoritário é mais danoso que o defeito do pecador assumido. Quem diz isso não sou eu, mas é um tal de JC, Jesus Cristo. A bolha epistêmica que a internet possibilitou, a bolha de conhecimento fechada sobre si, ela é imensa. Ela constitui o meu grupo, os iguais a mim, que ao frequentarem a minha rede social, reforçam que eu estou certo. E eu, na minha insegurança, digo, tem que matar esse tipo de gente. Eu procuro outros que dizem, sim, tem que matar. Se todos dizem que eu estou correto, fico satisfeito na minha vaidade e me torno ainda alguém conversando comigo mesmo na figura dos outros, que compartilham meu WhatsApp, meu grupo do Face. Sou eu a falar e sou eu a escutar a mim. O grupo pode ter 10 mil pessoas, porém eu só falo e só escuto aquele que é igual a mim e bloqueio e excluo o que é diferente, garantindo a plena potência do meu eu e o pleno isolamento da minha certeza. Talvez isso explique que tudo deva se adaptar a essa bolha, inclusive Jesus. Todos devem falar a minha língua, porque afinal eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sou religioso na retórica e pagão na atitude. Sou cristão na formalidade e completamente adversário do cristianismo nos atos. O bárbaro para Grécia e Roma era o que habitava fora das luzes da civilização e não falava latim e grego. O novo bárbaro é aquele que prega a destruição do outro como meta, a eliminação, calar a diferença. E a violência é a resolução dos problemas. Sendo culto ou não, não admite que sua maneira de ser e pensar possa ter uma alternativa. O bárbaro é o que lida mal com a alteridade. Obviamente, é o inimigo da civilização. A sociedade civilizada é aquela que, sendo indígena, quilombola, urbana ou universitária, ou qualquer uma, entende que a diferença é saudável e que a tolerância ativa é o único caminho de qualquer sociedade. Os que se opõem a essa ideia são os novos bárbaros, são aqueles que querem destruir a civilização. O crescimento, o valor do indivíduo tem raiz no Renascimento, na Ilustração e no Romantismo. A primazia do eu encontrou seu terreno mais fértil na internet, seu sólido úmido e aquecido para germinar. A capilarização que as redes possibilitam podem ser lidas, como eu já disse, em várias ocasiões, como a vitória do narciso ou da sua fragilidade máxima, já que eu preciso de sua curtida para saber se a minha vida tem sentido. Tanto a debilidade narcísica como sua hipertrofia submetem tudo à rede. Você precisa dizer se minha vida vale a pena, dando seu like. Porque eu não tenho certeza que ela vale a pena. Ou eu tenho tanta certeza que acho relevante que eu publique incessantemente que eu acordei, que eu comi, que eu andei, seguido de kkkk. A necessidade de bolhas epistêmicas pode fazer nascer a fraqueza ou a força da subjetividade. Uma leitura linear, sem excesso de subjetividade do Evangelho, pode derrubar as convicções dessa bolha epistêmica. O mesmo ocorre com o clássico da literatura e das obras de filosofia. Não existe leitura neutra. Não existem dois leitores que leram o mesmo livro. Sempre a subjetividade. Mas isso é diferente de dizer que tudo é interpretação e tudo é subjetividade. Meus amigos podem ter razão e meus inimigos também, porque eu não sou a razão. No jogo tenso e dialético entre a verdade objetiva e a minha, entre a verdade fora de mim e a minha, flui parte do contraditório, que anima o mais ambicioso programa que jamais foi criado pela humanidade, que se chama democracia. Na democracia, as alteridades podem conviver sem necessidade de eliminar o outro. As democracias trazem para o primeiro plano a alteridade, a divergência e o pensamento diferente. No jogo democrático, as suas imperfeições enormes, eu trago para a luz pública as sombras. Todos são diferentes e a democracia reconhece isso em partidos opostos, em programas distintos e ideias antípodas. Tudo pode? Não. A democracia também traz seus limites no quadro da lei.
Todos podem pensar diferente sobre tudo, mas não cabe a ninguém defender o racismo, a misoginia, a exclusão da cidadania de qualquer brasileiro. Todos são iguais perante a lei, mas a tortura na nossa Constituição é um crime hediondo, é ilegal, inconstitucional e inaceitável. A lei prevê punições para quem se torna um risco social, mas sem destruição do indivíduo, sem tortura, sem violência efetiva, para que os agentes da lei não se tornem também eles criminosos. De sinal trocado. Existe uma maneira religiosa de conviver com a diferença, e eu tentei demonstrá-lo. Existe uma maneira laica e jurídica de conviver com as diferenças, e eu a trouxe à tona. No Estado democrático de direito que vivemos, sabemos todos que há limitações, que ele é problemático, que ele é complexo, contraditório, mas é o único espaço para a convivência da diferença. Garantidos os direitos fundamentais de todos, garantida a dignidade universal, preservado o campo público do discurso de ódio, para que eu afaste do campo público o discurso de ódio, que não é o contraditório, mas é a incitação à violência, eliminado o racismo, a misoginia e a homofobia, teremos reconhecido duas fontes válidas de comportamento para nós, os evangelhos e a Constituição. Basicamente, se você é religioso, saiba que o preconceito garante a ilegalidade na terra e a condenação na outra vida. Se você não é religioso e manifesta preconceito, será apenas um criminoso em vida. Sua fé pode ser líquida, seu orgulho pode ser gasoso, sua moral pode ser de plasma, mas a nossa centralidade de dignidade humana é sólida e não pode ser questionada por ninguém. O ódio é um erro infantil e vaidoso. O ódio fala do primeiro pecado capital, a vaidade. Estamos muito imersos na infantilidade perversa de quem se recusa a crescer e olhar para algo além de si. A esperança é fundamental, a desesperança é uma arma poderosa para destruir a humanidade. Existe chance para que a sabedoria supere a estupidez e que os canalhas de todos os matizes políticos entendam que o ódio não pode ser incorporado como próprio da cultura brasileira. Esse é um país miscigenado. Esse é um país, felizmente, misturado quanto a todas as orientações raciais, entre aspas, porque na prática não existe raça. Esse é um Brasil de Iemanjá, de Oxalá, de Jesus, de ateus, de judeus, de islâmicos. Esse é o Brasil onde os jovens precisam ter futuro e as crianças precisam ter segurança. A segurança nunca nascerá do ódio. Tanto a história, como os evangelhos, como a Constituição batem na mesma tecla. Quem usar da espada perecerá pela espada. O Brasil que eu desejo é o país que nunca seja vencido pela corrupção ou pelo ódio, pelo autoritarismo ou pelo ressentimento. É o Brasil de todos nós. É o Brasil que se abre para todos que entendam que a diversidade é rica, que a diversidade é o princípio da democracia, que o contraditório nos melhora, que o contraditório torna a minha vaidade fragilizada e obriga que eu fique melhor. Se, como diz Keith Thomas em Religião e Declínio da Magia, a religião é a resposta para as perguntas que ainda não conseguimos responder, a religião sempre existirá, porque sempre teremos perguntas não respondidas. Se a religião é o consolo da morte, ela sempre existirá, porque a ciência pode estender a nossa vida, nunca nos tornar imortais. Se a religião é o espaço do desconhecido, e a isso eu chamo de milagre, que eu tenho direito a fazer isso, a religião tem um futuro maravilhoso, porque quanto mais eu avanço, mais alto eu subo na razão, mais eu encontro mistérios e questões não respondidas. Isso me faz admirar profundamente a ciência e respeitar profundamente a religião, porque o meu amor em comum entre as duas se chama humanidade, que às vezes é religiosa, às vezes científica, e às vezes combina as duas coisas. Ser ateu não é um estágio superior da evolução. Ser religioso não é um atraso intelectual.
Os maiores genocídios do século XX, estou dizendo sempre isso, foram levados adiante por ateus, ou seja, por Stalin e por Mao Tse-tung. Outros grandes genocídios foram feitos por religiosos, em nome de bem e de Deus. Como eu sempre insisto, o defeito não é Deus ou a ciência, é o ser humano que gosta de matar. Gosta muito de matar e de excluir o que é diferente. Se ele faz em nome de Deus, em nome da ciência ou em nome do Estado proletário, isso faz pouca diferença para quem é assassinado. Temos que acreditar sempre no ser humano e, inclusive, em função disso, acreditar que ele possa se expressar do ponto de vista religioso e do ponto de vista ateu. E que religiosos inseguros e ateus inseguros querem impor sua vontade aos outros. Isso não fala da religião e não fala do ateísmo, fala exclusivamente do medo de algumas pessoas. Fala da deficiência humana de aceitar a divergência, de aceitar a diferença. Esse é o nosso grande desafio. Esse é o desafio permanente. Esse é o que nos torna humanos. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. É no contraditório, garantem advogados, que se faz a justiça. Não haveria julgamento se não houvesse um advogado de defesa e um promotor. Não haveria julgamento se não houvesse duas posições distintas. O julgamento pode se tornar justo exatamente porque as pessoas pensam de forma distinta. Apenas nos fascismos, a igualdade é vista como um objetivo acima de todos.